Seguinte, vamos lá, vamos seguir em frente, ó. Vamos lá, vamos entrar aqui no slide 3. No slide 3, a gente vai fechar o slide 3 hoje. Esse slide 3, gente, aí eu vou continuar falando de estoques, né? Porque se você pensar em concurso, geralmente avaliação de estoque, classificação, métodos de gerenciamento de estoque são os mais são cobrados em prova mesmo, né? E um dos assuntinhos que está sempre lá, vai e volta, sempre está caindo, é a chamada curva ABC. É interessante, gente, porque a curva ABC, originalmente, ela não é uma coisa da administração de materiais, não é. Na verdade, ela é baseada num princípio que não existe só na área de administração. Tem um cara chamado Vilfredo Pareto. Esse carinha, ele criou um princípio. Ao fazer o estudo, fazer o recenseamento, o censo lá da Itália, ele percebeu que tinha alguns padrões que se repetiam. Um dos padrões que ele percebeu foi boa parte, ou pequena parte da população, a minoria da população, detinha a maior parte da renda. Enquanto a maior parte da população tinha pouca parte da renda. Ou seja, ele percebeu uma coisa que é óbvia para a gente hoje, né? Que poucos têm muitos e muitos têm poucos. Então ele percebeu que havia um princípio que se repetia. E esse princípio, ele era aproximadamente 80-20. 80% 20, essa variável. Por isso que esse princípio de Pareto também é chamado de princípio 80-20. Então, esse princípio de Pareto, o princípio 80-20, ele pode ser aplicado na estatística, na administração, em todas as áreas. Na semana que eu estava falando disso, a mulher disse, olha, eu aplico na química. Então, a gente aplica em várias áreas. Tudo bem. Na administração de materiais, a aplicação do princípio de Pareto se dá o nome de classificação ABC, ou curva ABC. Essa curva ABC, ela também pode ser chamada de curva de Pareto, porque foi baseado no princípio de Pareto, e também curva 80-20. Interessante que Pareto aparece para vocês em duas situações, aqui na curva ABC e lá dentro de qualidade, na curva de Pareto. Aquela que demonstra quais são os pequenos problemas que geram grandes custos ou grandes problemas, né? Diga. Diagrama de Pareto, curva de Pareto, é isso mesmo. Certo? Diagrama. Porque, na verdade, o que é um diagrama? É um gráfico, entendeu? Então, diagrama, curva, gráfico, mesma coisa, pode cair assim, tá certo? Então, sempre está atento se aparece Pareto na prova. Inclusive, assim, o grande foco de Pareto não é saber, por exemplo, qual é a causa. Ele quer saber, assim, quais são as principais que geram, por exemplo, os maiores problemas, os maiores custos. Tudo bem. Aplicado aqui na curva ABC, o que a gente pode definir? Olha aí. Aqui eu peguei o princípio de Pareto aplicado no gráfico. Aqui eu tenho um gráfico que mostra, ó, os custos versus a quantidade de itens, ou o número de itens que eu tenho. Quantos itens eu tenho estocados? Quantos? 8 itens. 8 itens, tá vendo? 8 itens. Detalhe, quando eu falo item aqui, eu não estou falando de quantidade de estocado, não. Estou falando de tipos de itens diferentes. Exemplo, ó. Aqui item pode ser calça, aqui pode ser camisa, aqui pode ser tênis, aqui pode ser relógio, tá bom? Aqui pode ter, por exemplo, 300 camisas, 200 calças, entendeu? Não é a quantidade total, é o tipos de itens diferentes. Olhando para a cor, você percebe o quê? Que o item A, um item só, um item 1, desculpe, quanto de custo ele me gera no total dos meus custos? 50%. Olha, eu tenho um item de 8 que me dá 50% dos meus custos. Não é pouco não, gente. Então isso quer dizer que só um item me dá 50% dos meus custos totais. Se eu pegar o item 2, ele me dá mais ou menos aqui, ó, uns 25% de custo. Se eu somar só item 1 e 2, só os dois estão me dando mais ou menos 75% de custo. Olha aí, bicho. 2 itens que num total de 8 me dão 75% de custo. Por que eles me dão mais custo? Provavelmente, ou eles têm um custo de aquisição, eles são mais caros, ou então, também, eles geralmente são os mais vendidos ou mais consumidos. Imagine assim, o que te dá mais custo numa padaria? Farinha de trigo. Entendeu? Pão. Porque o que é mais consumido. Ah, mas o pão francês é tão barato, mas é o mais consumido. Logo te dá mais custo. Entendeu? Perfeito. Então aqui eu vou considerar principalmente o custo em relação ao custo que ele me dá, mas também em relação ao consumo. Tem produtos que são pouco consumidos, mas me dão muito custo. Como, por exemplo, a televisão de LED de 50 polegadas numa loja, ela pode ser pouco consumida, mas ela me dá muito custo.
Entendeu? Imagine quebrar uma. Ok. Já os itens 3 e 4, eles já me dão custos medianos. Se a gente somar os dois, deve dar na faixa aí talvez de 15%, mais ou menos, de custo, ou 20%. Ó, se somar os dois, dá uns 15, 25, não sei, por aí, 30, por aí. Certo? Já os itens 5, 6 e 7 e 8, olha o custo que ele me dá, bem pouquinho. Se a gente pegar essa curva aqui vermelha, não sei se você entendeu essa curva vermelha aqui, quer dizer o acumulado de custos. O acumulado desses dois itens é 75%. O acumulado, mais ou menos, somando com os índices aqui, ó, com 3 e 4, vai dar na faixa de 90%. Já, ó, somando aqui com o item C, dá 100%. Então você percebe claramente que o item A me dá muito mais custo, o item B me dá um custo mediano e o item C me dá um custo muito baixo ou irrisório. Dá para entender isso aí ou não? Ficou claro? Dá para entender ou está muito confuso, gente? Vocês percebem que essa curva vermelha aí, ela mostra o acumulado do custo? Isso é muito importante, porque para a curva ABC, não importa muito o custo individual, mas o custo acumulado em relação ao total. Para eu saber quantos por cento do meu custo é significativo em relação ao total. Tá bom? Então, uma coisa que é importante lembrar é que a curva ABC geralmente tem uma curva nesse formato. Porque já aconteceu em prova de concurso ele colocarem só o gráfico com essa curva e dizer: que classificação é essa? Que técnica é essa? Que curva é essa? Só olhando o formato, tá bom? Bom, ela geralmente, ó, tem esse formatozinho assim, que a gente pode organizar de tal maneira, ó. Os itens A correspondem mais ou menos a 20% dos itens. Os itens B, mais ou menos a 30% dos itens. E item C, mais ou menos a 50% dos itens. Em compensação, os custos são os contrários, ó. O grupo A tem mais ou menos 20% dos itens, mas corresponde mais ou menos a 80% do valor. Por isso que, a princípio, 80-20. 80-20. Grupo B é um número médio de itens, 30% aproximadamente, e gera 15% do custo total. Enquanto o grupo C é a maioria dos itens, só que me gera custos irrisórios. 5%, 10%. Professor, esses percentuais têm que ser exatamente assim? Não. Eles têm que ser mais ou menos assim, aproximadamente assim. Então, em vez de, por exemplo, cair 20, podia ser 25. Aqui 30 podia ser 25. Aqui, por exemplo, 50 podia ser lá 53, 54, 55. Não tem como saber. Depende, mas aproximadamente é nessa faixa. Bom, se fosse perguntar para você, a curva ABC, ela demonstra os itens em termos de importância, de prioridade, na ordem crescente ou decrescente? Ela é uma curva que mostra, um gráfico que mostra os itens em crescente ou decrescente de importância? Decrescente. Ó, esse aqui me parece o mais importante, porque é o que me gera mais custo. Esse menos importante e esse menos importante ainda. Decrescente de importância. Tá bom? Decrescente de importância. Tá bom? Lembra que eu falei da historinha lá do estoque dos gavetas? Sistema dos gavetas? O sistema dos gavetas é ideal para trabalhar com itens baratos em grande quantidade. Ideal para itens classe C. Tá vendo? Então, um exemplo disso que a gente pode mostrar é isso aqui, ó. Para ficar mais fácil. Item classe A são poucos itens, me geram muitos custos. Item classe B, número médio de itens, geram custos médios. Item classe C, a maioria dos itens que me geram custos bem baixos, irrisórios. Vamos pegar a cozinha da sua casa. O que seria, por exemplo, na cozinha da sua casa, um item classe A, que é pouco, mas te gera muito custo? Carne, né? Carne é uma coisa que é pouco, te gera muito custo, né? E o mais interessante, é prioritário para a gente, né? A proteína, né? É muito prioritário isso. Já, por exemplo, ovos, sei lá, ou farinha de trigo, ou então... Se de farinha de trigo não, vamos colocar aqui, sei lá, outra coisa aqui. Tomate, não sei. Pode estar no item classe B aqui. Já orégano e cravo da Índia deve estar por aqui. Classe C. Ele é o menos prioritário para você. Provavelmente é o menos prioritário. Acho que nunca vai acontecer de você assim, foi no supermercado, chegou com as compras todinho, deixou em casa, aí, putz, cara, esqueci do orégano, não, vou ter que voltar. Não. Porque para você é o menos prioritário. Imagine, por exemplo, se assim, menino, tem uma promoção no Extra ali de uma máquina gerenciadora de orégano, R$300, tá muito bom, né? Não. Pô,
Por quê? Porque é muito baixo o valor do orégano, então não vale a pena ter uma máquina para isso. Agora, se fosse uma máquina para conservar e processar carne, vale a pena. Tá bom? Bom, baseado nisso, qual é o item que você vai ter que sempre focar mais e dar mais prioridade? Item classe A, apesar de ser a minoria. Depois, item classe B, porque são itens medianos, dão custos médios. Item classe C, você não dá prioridade, só controla se tiver tempo. Ficou claro mais ou menos isso? Ficou claro? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quais são os dois critérios que a gente considera para classificar um item como prioritário ou não? Custo ou consumo. Ou custo e consumo, os dois. Segunda pergunta. A classificação ABC, ela estabelece uma ordem de quê? De prioridade. Quais são aqueles que são mais prioritários para você, gente? Sempre pense nisso. Prioridade, prioridade, prioridade. Sempre pense nisso. Tá bom? Ok. Agora, acho que ficou claro com o ABC, ficou? Ficou? Tudo bem. Agora é o seguinte. O princípio de Pareto, ele não é usado só na classificação ABC, né? Ele é utilizado também em outras coisas, né? E aí nós temos uma outra aplicação do princípio de Pareto em administração de materiais, que é a curva ou classificação XYZ. A XYZ, ela não vai focar em custo, ela não vai focar em consumo, aqui é outra coisa. Ela vai classificar os itens de acordo com a importância que ela tem para a minha empresa em termos de operação. Ou seja, o quanto esse material é crítico ou não para mim. A pessoa entende não, vou explicar. Tem certos itens que eles são muito importantes em termos de operacionalidade. Isso quer dizer que se acabar, para tudo. Para as operações, para o funcionamento, porque não tem o que fazer. Tem alguns que se faltar, você diz assim, gente, tá falando um item, tá? Não, dá pra gente continuar trabalhando. Vai atrapalhar um pouco, mas dá pra gente trabalhar. Tem outros que se acabar, você diz assim, tanto faz. Tanto faz, a gente continua trabalhando normal. Então imagine assim, de novo na sua casa. Faltou álcool gel. Você dá para trabalhar, dá para fazer comida, dá para você continuar a sua vida? Dá. Tranquilo, de boa. Só se você for ter um torre, coisa assim, você vai ter uma... Pode ser, tudo bem. Faltou, por exemplo, ovos. Vai atrapalhar um pouco a sua vida? Vai? Ó, no meu caso vai, porque tem muita coisa que faz com ovo e tal, né? Atrapalha. Só quem é vegano talvez que não, né? Mas dá para fazer as coisas. Eu, por exemplo, se eu chegar em casa à noite, às 9 horas, não tem ovos. Eu, putz, não, vou sair de casa e comprar ovo. Nem a pau. Saiu nada. Agora, se tiver faltando água na sua casa, aí, meu amigo, aí é complicado, né? Ou melhor, Wi-Fi. Né? Wi-Fi é complicado, né? Quando falta hoje energia, você pode perceber, as pessoas estão tristes, não por causa da energia, é por causa da internet. Pô, acabou a internet, bicho. Que droga, estou no escuro aqui, mas sem internet não dá. Ó, vamos lá. Então tem aí 3 classificações. Primeiro, material X. Material X é aquele que se faltar, ninguém sente muita falta não. Por quê? Porque provavelmente ele é um item que não está envolvido diretamente na produção. Na padaria, se faltar álcool gel, provavelmente continua tendo pão. Já material Y é aquele que, se faltar, vai atrapalhar um pouco o processo. Provavelmente o produto não vai ter a mesma qualidade, o mesmo padrão. Mas não para a produção, não. Exemplo, numa fábrica de bolo, o que pode faltar que o bolo não vai ficar do mesmo jeito? Fermento. O açúcar de confeiteiro. Né? O que mais? Talvez lá uma passas, talvez alguma cobertura, mas vai ter bolo do mesmo jeito. Tá bom? Por exemplo, minha sogra adora fazer um bolo, que é um bolo de banana com nozes, não, com castanha do Pará e passas, né? Aí, se não tiver castanha do Pará, ela bota castanha de caju. Outra coisa, se não tiver, por exemplo, passas, ela bota ameixa, seca. Dá a mesma coisa, assim, muda um pouco, mas tudo bem. Tem que comer menos, talvez, né? Mas assim, dá para alterar, altera o sabor um pouco e tal, né? Material Z é aquele que, se acabar, pronto, cruza os braços e espera chegar, porque não tem o que fazer. Porque não tem substituto, não tem similar, não tem jeito. Tá bom? Farinha de trigo, pessoal, hoje faz bolo de tudo, né? Sem farinha de trigo, sem ovo, sem leite, sem nada, sem bolo. Pega o ar, bota lá na forma e vira bolo. É impressionante isso aí, né? É verdade, bolo de sol, né? Ok? Perfeito?
Gente, vocês entenderam aqui? Agora veja, a curva ABC é em ordem crescente ou decrescente? A ABC? Decrescente. Aqui é crescente ou decrescente? Crescente de importância. Aqui é crescente, é o contrário. Tá bom? Então cuidado com esse detalhe aí, viu? Algumas observações. Geralmente, matéria-prima é material Z. Matéria-prima é material Z. Geralmente. Porque matéria-prima é o material mais básico. É o mais importante da produção. Então, matéria-prima geralmente é Z. Outra coisa, para definir se material Z ou X ou Y, pense assim. Esse material é muito imprescindível para os equipamentos? Se for muito imprescindível, tendente a ser Z. Se ele for pouco imprescindível, tendente a ser X. O equipamento pertence à linha de produção, ou seja, é um equipamento que está na produção ou é um equipamento fora de produção? Exemplo, se faltar tinta da impressora numa padaria, continua tendo pão, porque a máquina ali não está ligada diretamente à produção. Agora, se faltar tinta de impressora, talvez no escritório, aí já é outra caracterização. Então, depende aqui se ele é muito importante para operações ou não. Tem similar? Se tiver similar, a tendência a ser mais para X. Se ele não tem similar, a tendência a ser mais para Z. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Ficou claro isso aí? Ok, vamos lá, vamos para as questões. Questão 1. Os estoques são responsáveis por uma parcela considerável dos ativos de uma indústria. Por isso, a classificação ABC de produtos constitui um importante instrumento de gestão de materiais. Assim, os itens classificados como A devem ser tratados com atenção bem especial pela administração? O A com certeza, né? O A com certeza. Uma vez que representa em torno de 80% do volume de recursos financeiros, já é A, né? Necessita de atenção intermediária por parte da administração, uma vez que representa cerca de 15% do volume. Isso aqui é o quê? B. Podem ser mantidos em uma quantidade maior em estoque, uma vez que representam apenas cerca de 5%. C. São considerados economicamente medianos. B. Uma vez que sua falta pode inviabilizar a continuidade do processo. Z. Ele misturou aqui B com Z. Tá bom? Então, letra A. 2. O instrumento que ajuda a organização a identificar quais produtos em seu portfólio são os mais importantes é a curva ABC, qual consiste em uma classificação em ordem decrescente de importância dos itens em estoque. Em relação à classificação ABC, vamos lá. A curva ABC classifica os materiais em função do valor e da quantidade consumida? O que é que impacta na curva ABC para você calcular? É a quantidade consumida, né, ou a quantidade que você precisa para ter em estoque devido ao consumo, e o valor que ele tem. Então, questão, tem um problema, questão correta. Os materiais classificados em C são os que possuem maior representatividade. Gente, representatividade não é quantidade. Representatividade é importância. Entendeu? Representatividade não é quantidade. Eles não são os mais representativos, eles são os mais numerosos. Mais representativo é o A. Olha a pegadinha, né? O grupo B corresponde aos itens intermediários dos materiais em estoque. É, intermediário, né? Um material é classificado como A por possuir maior quantidade de itens em estoque. C. C é o que tem mais. C é o que tem mais. Letra D de doido.